Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Resgatando, na verdade a 11ª edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. Aqui do meu lado, Rafael Henrique. Como a gente falou no programa da semana passada, nós vamos falar de outros prefeitos que vieram na sequência do Francisco Escobar. Na verdade, nós vamos falar de 7 prefeitos, né? A gente vai fazer no primeiro bloco, nós vamos falar de 6 prefeitos, né, que tiveram passagens rápidas por Poços de Caldas no comando da administração municipal na década de 20, né, Rafael? Isso. E no segundo bloco, nós vamos falar sobre o prefeito Carlos Pinheiro Chagas, que é um dos principais prefeitos que a gente teve aqui no município por conta das obras que ele executou durante o seu mandato. Tudo bem, Rafael? Bom, João. Então, o programa anterior a gente falou bastante do Francisco Escobar, né? Fizemos um programa, a gente ia fazer, na verdade, sobre o Francisco, sobre o Assis e sobre o Carlos, né? Mas aí, como a gente viu que tinha muito assunto, né? A gente achou melhor fazer um especial só sobre o Francisco Escobar, então, né? O pessoal gostou, né, do programa. Gostou, né? Foi bem informativo. Até eu dou um abraço aí pro Francisco, né, que ele apoia bastante aí a legalização dos cassinos. Ah, eu vi, o Francisco mandou uma mensagem lá, falou, né? Que foi uma aula, né? Foi uma aula, né? Não, quem somos nós, né? A gente tenta passar para o pessoal, né, história de uma forma mais didática, Isso, né? E muitas curiosidades, né, sobre a nossa cidade, né? Que às vezes pode ser meio maçante, assim, você ler num livro, né? A gente tenta fazer assim de uma forma que fique mais acessível, através de vídeos, né? E fotos que a gente exibe aqui no programa. Além de uma reflexão, né? Que, né, pra gente ver, né, o passado, a gente ver o que a gente pode aplicar aí no presente. É o que a gente sempre fala, né? Situações do passado que podem vir a ser aplicadas no presente e também no futuro, né? Isso. Vamos começar? Então, vamos falar do primeiro prefeito, então, após o Francisco. Então, o Francisco Escobar, né, quando ele estava até administrando, e quando como a gente falou, né, que Poços de Caldas começou até a tornar-se uma estância hidromineral, né, que foi conhecida assim como a Suíça brasileira, né? Sim. Foi então o nome tão conhecido que destacou em toda a região do Brasil e até na América Latina. Né? Então, nisso existia até uma propaganda que falava, né, que Poços de Caldas é a Suíça brasileira, e falava até que nessa época a gripe espanhola não chegava até a estância, né, de Poços de Caldas. Ah, é verdade, porque quando o Silvio de Oliveira, né, que é o primeiro prefeito que a gente vai destacar aqui, 1918 a 1920, Isso. Ele assumiu o comando da prefeitura. Na verdade, ele era prefeito de Caldas, né? De Caldas. E assumiu interinamente a administração municipal aqui em Poços, né? E nessa época aí foi aquele boom, né, da epidemia do vírus da gripe espanhola. Assim que ele saiu, né? Daí teve esse terrível acontecimento, né? Que vocês podem até ver aqui nesse livro, né? A gripe espanhola de Poços de Caldas em 1918, que é a morte silenciosa, né? Foi feito por Luiz Roberto Judice. E depois a gente vai vai elaborar, né, um programa especial né, sobre a gripe espanhola, né? A gente vai dar uma abordagem mais completa. Hoje a gente está passando aqui rapidamente, só para a gente destacar o que cada prefeito fez. E o Silvio, né, o Rafael, ele ficou aí de 18 a 20, né? Foi muito pouco tempo, né? Como a gente falou aqui, de forma interina, e acabou morrendo depois, né? Ele não morreu de gripe espanhola, 1920, mais ou menos, ele já morreu. Morreu, né? 22, né? Isso, então é 22, isso. Tá, mas provavelmente, talvez ele tenha pegado, né? Eu não tenho registro do que ele morreu, mas pode ser até que seja. Pode ser. Que não seria surpresa ele ter falecido ironicamente por conta disso, né? Porque, como o Rafael falou aí, tinha até a propaganda, né? Falando, né, que Poços de Caldas era uma ilha, né? Não ia ser atingida pela gripe espanhola, né? Depois vamos ver se a gente consegue passar aqui para o pessoal ver com mais detalhes aqui esse anúncio, mas é muito interessante, né? Era um marketing, né, que a Poços de Caldas começou a fazer naquele período, né, que, como a gente sempre diz, né, a década de 1920, né, do século passado aqui em Poços de Caldas, fez com que a cidade ficasse conhecida como Estância de Cura, né? Isso. Então, assim, foi o auge, né, do município como uma cidade referência em águas, né? Porque aí todo mundo passou a vir aqui para Poços por conta das águas termais, as águas sulfurosas, as águas minerais e tudo mais, né? Mas só um ponto importante da gripe, né, que foi um dos médicos que mais trabalhou, né, para combater ela, foi o Francisco Faria Lobato, Francisco Faria Lobato. Onde hoje tem até a rua ali perto do Casão Vila Prata, né, que tem o nome da rua ali. Mas ele foi feito um monumento para ele, que vocês podem ver aqui na Praça Pedro Santos, né? E tem ali o monumento feito, né, em memória a ele.
porque de tudo que ele lutou, né, pela gripe aí. Mas a gente fala... A gente vai falar depois, a gente vai elaborar um programa especial sobre a gripe espanhola. E depois do Silvio, quem que veio? Então, depois dele, né, foi o filho do Policarpo, Rodrigues Viotti, já tinha sido no ia ser o primeiro prefeito de Poços de Caldas. A gente falou naquele programa, né, sobre a construção, né, da prefeitura municipal. Isso, né? Vocês podem ver nos programas anteriores, né? Inclusive, eu até convido quem quiser assistir algum dos programas anteriores do Resgatando, estão disponíveis no nosso canal lá no YouTube. Escreve no campo de busca Jornal da Cidade Digital, vai entrar no nosso canal, se inscreva, tem todos os programas Resgatando, a história pura, né, Rafael? História de Poços de Caldas, de forma, né, muito interessante e didática para todo mundo ler. Mas e aí? Aí o Policarpo... o Policarpo Magalhães Viotti, a filha dele. Sim. Administrou entre 1918 e 1920, que veio também de Caxambu, que era a terra do pai dele também. Sim. Ele foi, na gestão dele, ele transferiu primeiro o Pousotec para a firma do Teodoro Vale, né? Porque o Pousotec foi feito até pelo Francisco Cobar, ali, que a gente falou no programa anterior. E aí, depois disso, foi um marco, né, também da gestão dele, foi a construção do sanatório. Que, na verdade... O sanatório é muito conhecido aqui em Poços, né? Apesar de não existir mais, né? Acho que o pessoal não sabe. O prédio existe, mas ele foi feito até pelo engenheiro Carlos Alberto Maivalt, né, que fez várias construções aqui em Poços de Caldas, inclusive a Casa da Cultura, um dos chalés que foi feito por ele. Chalé Cristiano Osório, né? Isso. É porque a gente fala Casa da Cultura, o pessoal pensa naquela arquitetura nova, aquela arquitetura nova ali a parte da frente do Instituto Moreira Araçás, que é aquela parte ali mais modernista ali, ela foi de 1992. Isso, essa é bem mais depois. Aí ele já nem existia mais. Não, ele não existia mais. O Carlos Alberto Maivald, ele fez, né, o sanatório. Esse prédio aqui, que é na verdade, que todo mundo conhece. Escola Estadual Davi Campista. Davi Campista, né? Então, mas antigamente ele foi feito com o objetivo de ser o sanatório, que é o que todo mundo vê essa história, mas há relatos que, na verdade, esse sanatório foi só o nome da empresa que construiu e era só um hotel. Entendi. Então, na prática, talvez não tenha sido um sanatório. Então, é meio duvidoso, esquisito, né? Tanto que lá no Davi Campista você pode ver até na parte de baixo, na janela, você pode ver escrito assim, formando as letras, Grande Sanatório. Todas as letras, né? Nunca reparei esse detalhe, não. Você vê assim, tem um G, um R, mas assim, Grande Sanatório. Mas então, é difícil concluir realmente o que realmente foi, né? Porque diz que foi um hotel, e na verdade era um hotel que tinha, né, tratamentos, coisa assim, para as pessoas sentirem ali, né, como se tivesse um local de spa, alguma coisa assim, de tratamento, de cura e tudo mais. Mas também diz que foi, na verdade, sim, um sanatório, por causa da região onde ele fica, era onde teria ventilação e tudo mais apropriado, né? Então, ficou aí E naquela época, né, Rafael, ali onde hoje se encontra o Davi Campista, era um ponto mais isolado do município, né? Sim, também. Não era, da mesma forma que a gente destacou, por exemplo, lá o Matadouro, né, ali na região do Parque Municipal, né, que fica hoje é próximo da gente aqui, né, quando a gente está aqui no centro, mas naquela época era um local afastado, né, era bastante afastado. E o Davi Campista também naquela época lá em que ele foi construído, né, em comparação com o centro da cidade, ele fica bem afastado, né, talvez até para essa proposta de sanatório, né. Então provavelmente. É verdade? Então fica aí na dúvida, né, então, ou ele foi hotel ou ele foi realmente sanatório, então... É difícil ainda concluir, então existem pesquisas sendo feitas ainda para poder concluir realmente o que foi lá. O que foi feito, né? Mas uma curiosidade também sobre o Policarpo, né? Já que a gente está falando dele, é que aqui era a residência dele antigamente. E aqui, onde fica ali a parte de odontologia da Crimep, aí do lado do Mato teatro. Grosso com Paraíba, né? Isso, então. Bem na esquina. Até anos atrás eu ficava, nossa, isso aqui não deve ser Poços de Caldas. Mas está escrito Policarpo, o nome do prefeito ali, então o que será que é, né? Foi pesquisando, vendo foto, mas sem concluir, realmente era aí onde ficou. Era a casa do prefeito. Foi feio. Hoje em dia, ó, já está totalmente modificado, bem diferente. Já mudou a estética totalmente, né? Mas é onde ficava a casa dele ali. E aí ele também, depois, ele acabou virando deputado de Minas Gerais, né, o Policarpo. Beleza. E o próximo prefeito, Lourenço Baeta Neves. Isso.
De 20 a 22. Então, o Lourenço, ele, para fazer ali o expediente da prefeitura, né, anunciar tudo o que ia fazendo, ele contratou o Cornélio Avelac, né, que era do Vida Social, que ficava ali na rua Prefeito Chagas, né. Quer dizer, da livraria, chamada né? de Rua Bahia antigamente. A livraria Vida Isso. Social, né, uma das mais tradicionais de Poços de Caldas, né? Cornélio Avelac aí na livraria Vida Social, né. E aí ele fez também a construção de estrada ponte do Rio das Antas, né, que é próximo à estação rodoviária onde fica hoje. Tem um passadiço do Ribeirão também da Serra na Avenida Francisco Salles. Fez também aumento da verba do município, construção de uma caixa d'água na Rua Assis. Isso aí é curioso, porque eles construíram, nessa foto aqui você for ver ela indo lá perto, subindo, né? Era onde ficava antigamente também próximo ali a antiga, né, Sociedade Italiana de Poços de Caldas. E hoje ali na esquina ali fica, perto ali onde fica onde era a polícia militar, né? Acabou mudando de lugar agora. Ah, sim, mas na parte sul da Rua Assis, né? Isso, porque a parte norte é a parte da Serra de São Domingos, a parte sul é subindo lá mais para a região ali do Quisizana, do Centenário. E aí dá para ver ali que tinha uma caixa d'água lá em cima, lá, que foi feita. Essa caixa d'água não é a mesma do DEMAI, não, né? Não, essa é outra. Não é. Porque hoje em dia fica uma casa lá, Fica uma casa, mas está desativada aquela estação de tratamento de água ali, viu? Ah, é? Tá, é uma estação. Eu tô falando, eu não tinha essa informação que o Rafael falou, e essa estação ali que ficava ali no alto da Assis Figueiredo, ela está atualmente desativada. Era uma estação de tratamento de água, né, que também ajudava a levar água ali para a região do Quisizana, Santa Ângela, Centenário, Bandeirantes, né? Então, o Bela Vista, tem o Jardim Filipino, ele tem vários bairros próximos ali que você até confunde, né, onde começa um e termina o outro, né? E aí o DEMAI desativou. Hoje o DEMAI usa praticamente a estação aqui do São Benedito, né, a estação de tratamento de água do São Benedito, para fazer o abastecimento do centro e desses bairros mais próximos. Então, e aí tem uma coisa também que o Lourenço fez, né, que é importante, que é que ele transformou o sanatório, que não deu muito certo, ele acabou transformando ele na Vicampista, então, na gestão dele, né? Entendi. Então virou a escola mesmo. Além de negociar também com a Damas de Caridade a construção de um fórum na Francisco Salles, eu praticamente não sei onde fica esse fórum ali na Francisco Salles. Também não conhecia. Então, podemos ver depois para trazer para o pessoal, né? E também fez a construção do asilo São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo ali na Rio Grande do Norte, né? Isso. Além da construção do posto meteorológico, que a gente até comentou, né, naquele programa sobre o frio. Naquele programa sobre o inverno, né, as baixas temperaturas em Poços. Na gestão dele que foi feita a construção. E aí ele acabou saindo porque teve um desgosto, né, pela política e as lutas, né, que teve. O que não é surpresa, né? Teve essa divergência política e não aguentou. Desiludiu. E saiu. E o próximo prefeito, João Benedito Araújo, de 1922 a 1925. Então, e aí? E aí esse, né, o prefeito João Benedito, ele fez a melhoria na Fonte dos Amores, né? Ele fez um restaurante lá também. Provavelmente é o restaurante que tem hoje lá também. Né? E terminou a construção da Caixa d'Água da Rocis, que é o prefeito anterior que estava fazendo, né? E teve melhoramentos dos ribeirões, confluência ali também, que é a protestação, né? Que ele fez a melhora ali naquela parte que faz o cruzamento dos ribeirões, né? E aí o que tem uma polêmica nele, que é um grande erro que ele fez, é que ele cobriu as ruas da cidade por uma terra que provavelmente era bauxita, né? Pelo jeito. E colocou toda a rua, então ficou todo carro meio avermelhado, assim, tudo. Então, aí vira uma crítica, quando tinha poeira e tudo mais, ele ia pra todas as casas, né? Não sei por que realmente acabou querendo fazer isso. Foi registrado no livro do Mário Mourão. O duro era o dia de chuva, né? Então, dia de chuva, lamaçal, tá? É verdade. Depois do João Benedito, a gente teve o João Afonso Junqueira, ele foi interino, ele ficou só em 1924, né? Isso. E ele, olha pra você ver que interessante, ele arrendou o acervo elétrico da cidade para a Companhia Sul Mineira de Eletricidade com um prazo de 25 anos, isso, né? Então, olha foi só pra você ver. Coisa, mas fez a gente está falando que em 1924, depois mais 25 anos aí, se confunde depois com o surgimento do Departamento Municipal de Eletricidade, né? DME, né? Verdade. Quando foi depois fundado, né? Mas aí também é assunto para outro, né? Programa que a gente fala com mais detalhe. Mas aí, olha para você ver, depois, possivelmente ao término desse arrendamento, né? Pode ser que aí o município tenha
criado o DME. Ele foi um prefeito interino, ficou só um ano no cargo, e o último prefeito que a gente vai destacar aqui no primeiro bloco é o José de Paiva Azevedo, 25 a 27. José de Paiva também foi um dos bons prefeitos que teve em Poços de Caldas. Né? Uma das coisas que ele fez ali, ele que fez rescindir o contrato do Horto Florestal, né, que foi até na época também do Francisco Escobar, que foi feito, para a Companhia Melhoramentos, né? Quer dizer, desculpa, né? Ele era da Companhia Melhoramentos e foi passado por Marçal de Santos. Marçal de Santos, sabe quem que é? Marçal Santos? Isso. Tem um bairro aí, né? Tem bairro e tudo mais aí, porque ele foi muito importante aí na cidade, o Marçal de Santos. Tem até lá no Parque Primavera, tem até uma parte lá que é de fonte lá e tudo mais, lá tem lá também o nome dele lá, captação lá. Mas o Marçal de Santos, ele foi o tio do Santos Dumont. Ah, é? Então, tio do Santos e Dumont? morou ali na Praça Pedro Sanches ali, né, que é chamado de Senador Godoy ali, onde hoje fica aquele restaurante Casarão lá do lado do Gibimba. Sim. Então era a casa dele, do Marçal de Santos. E conserva, né? Até o restaurante ali, a parte superior dele conserva ainda, né? Alguns traços ali da arquitetura da época, né? Possivelmente eles não fizeram grandes alterações ao longo dos anos, né, Rafael? E para a gente completar o bloco aqui, que é o primeiro bloco sobre os 6 primeiros prefeitos após o Francisco Escobar, a gente está falando do José de Paiva Azevedo, ele também fez o apedregulhamento, né? Difícil falar, o apedregulhamento da Avenida João Pinheiro, a construção da estrada de rodagem para a estação da Cascata com Homero Benedito Ottoni, e depois, né, quando ele deixou de ser prefeito. Ele tirou também toda aquela terra. Tirou a terra vermelha, a terra de bauxita, né? E depois, né, anos depois, em 1945, ele foi nomeado administrador da estância de Poços de Caldas com escritório no Palace Hotel, mas logo depois faleceu, né? Então. Mas uma coisa tem uma foto até icônica que tem dele, né? Do José de Paiva. Né? É que foi quando teve enchente, né, em Poços de Caldas. Ele ia com o carrinho ali, resgatando algumas pessoas ali, perto da Prefeito Chagas e tudo mais ali, que tem ali, fazia, né? Tinha o Ribeirão, era aberto ali, né? Na Rua Assis ainda ali e tudo mais, né? Então, entre a Rua Assis e a Barros Cobra, né? Então, era aberto ali. Então, quando dava enchente, transbordava tudo. Então, ele tava com ele com o carrinho passando ali, só resgatando a pessoa. Só para completar essa questão da enchente, a gente lembra, né, que 19 de janeiro de 2016, né, nós tivemos aqui uma grande enchente aqui na área central de Poços de Caldas, né, inundou aí vários pontos, né, principalmente do comércio, destruiu muita coisa, né, e teve aí, né, também várias pessoas aí que ajudaram, né, as pessoas que estavam ilhadas. Eu até fiz uma comparação isso com que tem ali, né, o Cláudio, né? Cláudio Ferro. Cláudio Ferro, né? O nosso amigo Cláudio Ferro aí, que ele tem um Jeep, né? Tem um Jeepão, né? E ele salvou algumas pessoas. E um dia eu fiz uma comparação que o José de Paiva estava resgatando as pessoas com o carrinho. O Cláudio fez o Cláudio tem um Jeep lá 4x4, um Jeep. Mamute, né? Um Jeep. É um Jeepão, né? Vamos dizer assim. E ele pegou e percorreu vários pontos da cidade naquela noite de 16 de janeiro, com aquela chuva atípica aqui em Poços de Caldas, parece que choveu 200 milímetros naquele dia. Nossa, foi uma chuva assim, sem precedentes na história do município, e o Cláudio atuou aí para fazer também alguns resgates pontuais aí de pessoas que estavam em situações difíceis. Mas a gente parabéns pro Cláudio. Isso, um abraço pro Cláudio. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho e a gente vai falar sobre a gestão do Carlos Pinheiro Chagas. Aguarde aí um pouquinho. A energia que passa nas linhas de transmissão é responsável por transportar milhares de pessoas em todo o país. Elas levam energia a trens, metrôs, ônibus elétricos e semáforos em todo o Brasil. Você já imaginou que uma fogueira acesa próxima à vegetação pode virar um incêndio incontrolável? E isso pode causar a interrupção de energia, paralisando o transporte público. Fique ligado, não seja o causador de um incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. Ela poderia ter visto a filha crescer. Ele poderia ter se casado. Eles poderiam ter uma vida diferente. Ela poderia ter sido advogada. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida e a de quem você ama em risco.
Procure uma unidade de saúde e atualize sua caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E aí, pra onde você vai depois daqui? Quer uma dica? A gente tem várias. Viaje pelo Brasil e descubra o país que inspira nossos craques. Conheça Ilhabela, um arquipélago formado por 14 ilhas paradisíacas, ao lado de Ubatuba, uma costa de 100 quilômetros de lindas praias. Situada na Mata Atlântica, Ubatuba também é reconhecida por seus famosos restaurantes com opções para todos os gostos. Vá para Brotas, uma estância turística de natureza exuberante. Diversas opções de lazer, como a prática do ecoturismo por seus rios, lagos e cachoeiras. E Campos do Jordão, no alto da Serra da Mantiqueira, um polo gastronômico com arquitetura impressionante e um delicioso clima de montanha. Curta mais sua viagem. Aproveite essa experiência por completo. Espetáculo dentro e fora de campo. Vá além do futebol, viaje pelo Brasil. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com Resgatando. Nesse bloco final do programa de hoje, nós vamos falar sobre a gestão do prefeito Carlos Pinheiro Chagas. E aí, Rafael? Então, Carlos Pinheiro Chagas foi um dos grandes administradores de Poços de Caldas, né? Ele nasceu em 1889, né? Veio de Oliveira, né? De Minas Gerais. E ele era casado, né? Com a... Não, ele era filho, né? Do Coronel Francisco Chagas de Andrade e Maria Cândido Pinheiro Chagas. Depois foi casado, né? Com a Augusta Carvalho Pinheiro Chagas. Né? Isso aí. O Carlos Pinheiro Chagas, ele é de Oliveira, ele é um primo distante meu, né? Primo do meu avô, Sebastião Pinheiro Chagas, que também foi prefeito. Eles eram primos também do Carlos Chagas, né? O descobridor da doença de Chagas, do barbeiro. E quando o Carlos Pinheiro Chagas veio aqui para Poços de Caldas para ser prefeito nesse período, pela essa gestão dele, né? Respaldou posteriormente o meu avô ter sido enviado para cá também para trabalhar na gestão dos serviços termais de Poços de Caldas. Então, pelas ações que o Carlos Pinheiro Chagas fez aqui em Poços, o Rafael falou, eu acho que não tem outro prefeito que tenha feito tantas obras expressivas, né, na gestão dele. Né? E essas obras expressivas são simplesmente o Palace Cassino, o Palace Hotel, o Parque José Afonso Junqueira, as Termas Antônio Carlos, a reformulação ali da Praça Pedro Sanches. São os principais marcos, né, que a gente tem do nosso patrimônio histórico e turístico aqui no centro de Poços, né, Rafael? Então, sim, quando todas essas obras, né, que ele fez, antes de executar, o Antônio Carlos, né, ele veio, que era o presidente de Minas Gerais na época, né, ele veio para Poços de Caldas, né, e aí nessa época até ele foi analisando todos os pontos ali, né, foi um vídeo que a gente até mostrou antigamente, quer dizer, nos programas anteriores, né, que era quando ele veio visita de trem, né, e ele foi andando pela cidade, vendo tudo ali, e foi apresentado para ele, né, todos os pontos. E aí nessa época ele foi fazer uma remodelação do projeto, né, do Francisco Escobar, até, né, com a Companhia Melhoramentos, que ele estava fazendo já o Termas e o Palace Hotel e tudo mais. E até é curioso pensar nisso, porque vocês podem ver aqui, antigamente o plano mesmo que ia fazer do Palace Hotel era completamente diferente do que a gente pode ver hoje, né? A parte arquitetônica, né? Nessa foto que até visto por cima, tem aqui, né, o Palace grandão ali, e ia ter ali então o cassino do lado esquerdo, né? E quer dizer, isso vendo pelo parque ali, Fonjuqueira, né? Ia ter primeiro, né, de um lado esquerdo o cassino antigo, que foi demolido depois, e também o Termas do outro lado direito, que era tudo acoplado, né, junto do hotel.
Então era bem diferente. Daí tinha também um outro aqui, que não sei se vai ser o Palace Casino, mas era uma obra bem diferente e tal. E um dos projetos do Francisco Escobar, que ele tinha nessa época, era fazer o trem lá da estação, passar pela Junqueira e sair lá no parque, né? O Afonso Junqueira lá. E lá o pessoal ia sair, né? E dar de cara com aquele hotel maravilhoso, tudo mais que criaram, né? Projeto totalmente diferente, né? Mudou totalmente, né? Então depois o Antônio Carlos, né, viu tudo isso aí e tal, e aí ele foi fazendo modificações no projeto e a Companhia de Melhoramentos na época do Carlos Pinheiro Chagas faliu. Já não existia. Então ele até passou a companhia para outra, né? Superintendência dos Serviços Termais de Poços, né? Foi criada, Isso. né? Na Então, ocasião, né? Foi passado para outra, né? E aí, então, todas as obras que o Antônio Carlos, né, ia executar em Poços de Caldas, todo o dinheiro também que foi fornecido, né, para a cidade e tal, o Carlos Pinheiro Chagas executou, né? Ele foi o prefeito que fez acontecer toda essa obra. Entendi. O Antônio Carlos, ele foi muito importante para Poços de Caldas como presidente. No caso, hoje a gente fala que é governador, mas naquela época era presidente. Inclusive, em gratidão, a gente tem uma estátua, né? É isso. Em homenagem ao Antônio Carlos, que está ali na Praça Pedro Sanches, né? Todo mundo conhece aquela estátua. E o Antônio Carlos está olhando para as termas Antônio Carlos, que recebeu o seu nome. Tem uma curiosidade, né? Por que ele tá com o dedinho apontando pro Termos, né? Você sabe? Por que ele tá? Relatos que diz ali é porque quando, né, ele foi o que fez, né? Quer dizer, forneceu o dinheiro e tudo mais assim para fazer, né? E aí depois que terminou de construir, no dia que foi a inauguração das termas e tudo mais, ele não pôde vir. E aí eles fizeram uma estátua para ele indicando, né, a Termos que você era que recebeu o seu nome, até o Termos Antônio Carlos, né? Antônio Carlos. Então ele ficou ali agora para sempre, eternamente, indicando que o Termos é dele. Uma outra curiosidade, Rafael, que você está falando de curiosidade aí, o filho mais novo do meu avô, Sebastião Pinheiro Chagas, se chamava Antônio Carlos Pinheiro Chagas, em homenagem ao Antônio Carlos. Homenagem, né? Homenagem ao Antônio Carlos, né? Então, e aí o Carlos Pinheiro Chagas, né, ele contratou ali, né, o Eduardo Pederneiras, né, um famoso arquiteto ali do Rio de Janeiro até. Sim. Tem a foto dele aqui. E ele foi que executou ali, né, também o Palace Hotel, o Palace Cassino e o Termos Antônio Carlos. E o Parque Zé Afonso Junqueira, né? E o parque, né, toda a jardinagem foi do de Berger, né, que foi o famoso também... Projetista ali, né? Jardineiro ali, que fez também toda a parte de flores e tudo mais ali, que, nossa, fez uma diferença imensa, né, para a cidade. O Francisco Escobar já fez toda a construção. Segundo consta, tem uma breve inspiração ali nos jardins do Palácio de Versalhes da França. Isso, né? tem também. Que até é curioso, né, que aquelas áreas que tem, né, do Parque As alamedas ali. Entre onde até hoje colocam exposições de algumas coisas ali e tal, tem os carros antigos que expõem naquele espaço ali. Aquela parte ali foi feita até mesmo para o pessoal tomar banho de sol, né? Sim. É uma curiosidade que tem aí, que o pessoal foi feito ali para ir lá e ficar até para a saúde mesmo, né? Para o pessoal ali tem essa tradição de tomar sol ali, mas acabou não ficando, né? O pessoal não pegou, sol, né? Então imagina, o pessoal colocar uma cadeira de praia e ficar... Tem uma outra curiosidade também que, segundo consta, o Carlos Pinheiro Chagas teria ido em Paris, na França, para fazer a aquisição da Fonte Luminosa. Então... A Fonte Luminosa. A execução da Fonte Luminosa, né, que vocês podem ver aqui durante a construção, foi o pergolado que foi feito em volta e tem começando ali que trouxe, né, a Fonte Luminosa. E é até curioso ver que também no Francisco Escobar, na época dele, que a Companhia Melhoramentos, tinha um plano bem diferente também, até no parque ali. Porque isso teve várias ideias, né? Então, teve essa do trem que eu falei que vou colocar ali. Teve que é o espelho d'água, né? Que eu vou colocar aqui em volta, aqui atrás do Palace, né? Imagina. E fica bem diferente. Então, acabou não dando certo. Para compensar, a gente tem aqueles fontanários secundários ali, né? No parque, né? Tem uns fontanários. Logicamente que não é um espelho d'água. É um espelho d'água gigante ali. São pequenos espelhos d'água, né? Vamos dizer assim, né? Quando eles estão funcionando. Agora a prefeitura
revitalizou, né, os 4 fontanários ali do Parque Zé Afonso Junqueira, né, com recurso inclusive até do próprio evento aí de carros, né, que costuma acontecer aí, né? Sim, porque antes o plano que tinha ali era até fazer áreas de lazer, esporte também, teve essas ideias, né? Tanto que o pessoal jogava bola lá no... Você pode ver que antigamente o pessoal jogando bola ali naquela parte do parque ali. Então, eu falei, já que o pessoal tá jogando bola, vamos, né, fazer uma área de esporte. Mas, então foi surgindo várias ideias, mas o Carlos Pinheiro Chagas fez a execução do jeito que a gente tem hoje, né? E foi ter a concepção atual, né? Foi ter trocado o coreto também, que ficava tinha um antigo coreto que ficava no centro onde fica hoje ali a estátua do Peladão, né? O Minas ao Brasil. Minas ao Brasil, o índio Cataguases. Isso, né? Então, que foi feito pelo Júlio Staraça, né? E ficava ali o coreto, né? Então foi trocado, aquele coreto foi passado lá para a igreja São Benedito. E depois foi feito o coreto novo ali, quer dizer, o coreto que a gente tem hoje em dia lá naquela parte. Que fica naquela parte norte ali da praça, né? Foi feito várias dessas construções. E também teve demolições nessa época, né? Que foi o hotel da empresa balneária que tinha antigamente, né? Ele acabou sendo demolido nessa época, porque não via utilidade de ter ali, né, um Termas Antônio Carlos grande ali. E ter um outro balneário tudo junto ali. Porque nessa foto aqui é até engraçado, vocês podem ver os 3 juntos. Tem o Termas Antônio Carlos, tem aqui o Termas Antigo e tem aqui o hotel da empresa que tinha o balneário. Então tudo junto ali, é uma foto bem icônica, tem tudo ali, né? E naquela época não comportava, né, todas essas estruturas. Né? E ficava todas as estruturas Por ali. mais que Poços fosse muito visitada naquela ocasião, né, por conta da questão das águas medicinais, né, Rafael? Não se justificava, né? Eu, por mim, eu acho que devia ter te mantido, né? Mas na época era outra coisa, 1920, falava, não... É a mesma coisa, você imagina se você está falando aí desse plano aí do Francisco Escobar de levar a linha do trem até o parque, né? José Afonso Junqueira. Anos depois, se tornaria inviável, né? Então, você imagina a Junqueira do jeito que está hoje, passando lá e o trem... Passando um trem. Para e todo mundo para o trem passar. Então, assim, felizmente ou infelizmente, né, nesse caso em específico, né, Rafael, não iria dar certo. Porque mesmo se fosse implantada, anos depois, com o advento do carro, né, com a popularização dos veículos, iria ficar totalmente inviável você ter uma linha do trem no centro da cidade, né? A linha do trem que todo mundo deseja que tenha em Poços de Caldas é a linha ali na Estação Fepasa, né? Isso, aí seria realmente o trem turístico ali da Estação Fepasa até na estação ali Bauxita, depois se desce até ali em Águas da Prata, né? Porque lá que é tem, sonho, né, algumas estradas hoje em dia lá que passa entre a, né? Tem até a PUC ali mesmo, né, na rodeão lá da PUC lá, mas dá para colocar uma sinalização e parar enquanto o trem passa. Não iria causar um impacto tão grande quanto causa nas Junqueiras hoje, ou seja, por mais que a gente possa ter simpatia ao trem, né, Rafael, a gente sabe que hoje em dia é inviável, a gente sabe que Poços de Caldas tem 109 mil veículos licenciados, muito carro, muito ônibus, muita moto, né? E muitas cidades fazem isso, né? De até mudar o trajeto do trem. A gente vê até lá na cidade de Três Lagoas, né? Lá perto do Mato Grosso, quer dizer, lá em Mato Grosso, né? Do sul lá. E lá em Três Lagoas eles mudaram o trajeto do trem, que antigamente ia até o centro, e trocou, né? E foi para o outro lado agora o trem. E aí toda a parte que ficou no centro ali, ainda tinha os trilhos dele, o prefeito começou a tirar de lá, né? Porque achava inviável ficar lá, né? Daí muita gente criticou, porque na verdade podia até aproveitar para alguma outra forma, tem turismo, coisa, mas essa ideia, né, que o trem no centro acaba complicando. É até interessante, até que um amigo Daniel Henrique, que ele postou essa foto aqui, que lá em Holanda o pessoal tá movendo o patrimônio de um local e passando para outro. Imagina isso, essa ideia no Brasil. Ia salvar um monte de locais. Então imagina uma estação ali, o trem está atrapalhando, passa de lá e troca e põe em outro lugar distante, acabou, mantém o patrimônio. Resolve, né? Resolve. Mas pro Brasil é difícil, né? É isso aí. O que mais que a gente pode falar sobre a gestão do Carlos Pinheiro Chagas? Então, além dessas intervenções aí que ele fez aí aqui no centro da cidade, como eu falei, são possivelmente as principais, né, intervenções histórico-turísticas aqui do município, ele também fez
a obra, né, de construção da estrada de rodagem até a Cascata, né? Que era já a estrada indo para São Paulo, né? Então, no período A da Cascata, que dele, só o pessoal situar, é o ponto da Cascata, o marco divisório, né? Ou seja, levou ali o centro, ou seja, ainda mais longe, né? Se a gente está dizendo que o Davi Campista ali, quando foi criado, era longe, fora de mão, o matadouro municipal ali no Parque Municipal era afastado, tal. Você imagina uma estrada lá no ponto da Cascata, aí era mais longe ainda, né? Já estava a ideia de expandir para a estrada, porque antes era até para vir para Poça era com trem, não tinha difícil de outra forma, tipo ia com carro de boi e tudo mais, é difícil, né? Mas a estrada era complicada, então ele foi fazendo essa estrada para ir para São Paulo, né? Que anos depois foi indo até Águas da Prata e além, né? Então porque Poços de Caldas, depois de Poços de Caldas, a próxima cidade é Águas da Prata, né? Ou seja, a gente está a uma vírgula, vamos dizer assim, né, do estado de São Paulo, né? Isso. Por um triz ali, Poços de Caldas não ficou no estado de São Paulo. E depois, para completar aqui sobre o Carlos Pinheiro Chagas, o Rafael, depois que ele saiu daqui, né, da Prefeitura de Poços, ele foi deputado federal, secretário das Finanças do governo de Olegário Maciel, morreu em Belo Horizonte em 25 de junho de 1932. E como o Rafael falou no começo, era casada com Augusta Carvalho Pinheiro Chagas. Isso, E o Poços de Caldas, né, acredito assim que foi um grande administrador aqui, e Poços de Caldas tem que ser sempre grato, né, de todas as obras que ele fez, que tornou a Poços de Caldas no nível da América Latina toda, né, mas da distância de toda a América Latina, né? Exatamente. E até anos depois, ainda muitas cidades não se comparava a Poços de Caldas, né? O turismo daqui, do tanto que cresceu, com todas essas construções históricas e tudo mais, por muitos anos, Poços de Caldas foi muito, né, conhecido em todo o Brasil. Anos depois, teve a diminuição, né, infelizmente, né, no turista mais, e Poços de Caldas parece que começou a crescer para outros lados e tudo mais, e querer expandir, né, como cidade grande mesmo. Mas espera, né, que Poços de Caldas sempre valorize essa parte turística, que sempre foi bem valorizado no passado, tanto no Francisco Escobar quanto no Carlos Pinheiro Chagas. Exatamente, a gente já falou em outros programas, né, a gente teve o boom das águas na década de 20, depois surgiu com força a questão dos cassinos, né? Toda essa estrutura turística e histórica que a gente falou aqui, Palace, Termas, o cassino, o parque e a Praça Pedro Sanches, foram utilizados exaustivamente, né, para exploração turística, né? A gente entrou também depois do fim do jogo, década de 60, ali que Poços de Caldas se tornou o destino preferido ali de lua de mel, né? Cidade, né, preferida para quem casava-se, né? Inclusive a gente já até falou que o ex-presidente Lula, no seu primeiro casamento, passou a lua de mel aqui em Poços. Depois, na década de 70, ainda teve a questão da lua de mel, mas foi perdendo força, né? Principalmente a partir dos anos 80, né? E como a gente falou já em outros programas, os anos 80 e os anos 90, Poços de Caldas entrou assim, talvez num período assim, um pouco de decadência, né, do turismo, né? Poços de Caldas ficou sem saber o que fazer naquele período. Se continuava investindo no turismo, se voltava para a parte industrial, né, Rafael? E aí depois, né? Eu acho que tudo tem que ser bem explorado, né? Tanto a parte social, tanto o turismo e tudo. Poços de Caldas é uma cidade assim que não é única no Brasil, sim, nessa questão, que ela pode ser explorada muito bem na questão industrial. A gente tem o distrito industrial, tem várias multinacionais instaladas aqui, e tem a questão turística, né, que a gente sempre defende a tese que o turismo em Poços, historicamente, a partir do momento que foi criada a Secretaria Municipal de Turismo, ele sempre foi muito mal explorado o potencial, né? Eu acho que tem um potencial enorme para se explorar aqui, para Poços de Caldas ser realmente a referência em turismo no Brasil. Vamos ver se, né, se o próximo secretário aí, que já está administrando, o Ideu Pereira, ele faça uma diferença, né, em Poços de Caldas, ou então próximos, né, gestões aí trabalhem bastante nessa questão. A gente sempre torce para que os secretários consigam, né, encontrar ali uma forma de colocar Poços de Caldas em evidência de novo, como foi no período das águas, como foi no período do cassino, como foi no período da lua de mel, como a gente falou agora aqui. Isso. E a gente está encerrando o programa de hoje. Como eu falei, esses programas todos estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Semana que vem a gente está de volta, eu e o Rafael, a gente vai escolher um outro tema. Não sei se a gente vai falar ainda sobre um outro prefeito. A gente está devendo ainda falar sobre o Assis Figueiredo, né? Possivelmente o próximo programa vai ser sobre ele, né? Mas de qualquer forma, quarta-feira que vem, a partir das 8 da noite aqui na página do Jornal da Cidade, resgatando sempre com um tema muito interessante sobre a história da nossa cidade. Até lá!